Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h04 da manhã do dia 19 de outubro de 2023. E vamos lá, bom dia e obrigada, obrigada. Vamos para a leitura básica. O que eu poderia esperar? Depende, depende do olhar. E o que o olhar poderia me dar? O olhar poderia me dar o meu sentido de vida particular. Sim, eu poderia, com os meus próprios olhos, de qualquer assunto falar. Isso pouco iria importar. A questão é se eu viesse me apresentar do ponto de vista que Deus estava a me solicitar. Sim, sabendo uma casa movimentar, sabendo uma casa enfeitar, sabendo uma casa tirar, sabendo colocar, sabendo estruturar, sabendo até mudar as coisas do lugar, mantendo a vida que a casa estava a apresentar com o meu direito de olhar. A questão é você saber. Sim, saber que você não pode a todos agradar. Que nem tudo que você pegar vai fazer diferença em quem não quer realmente com aquilo lidar. Portanto, Deus me disse: devemos separar vida pública e vida particular. Eu poderia perguntar para Deus: o que poderia representar o meu direito de vida particular? Sim, se eu estiver a trabalhar dentro das circunstâncias que o Senhor esteve a me dar. Deus me disse: o simples fato de você ter direito de respirar por si só é o seu direito de ter vida particular para ninguém lhe sufocar. Bem verdade que há muitas coisas que a gente não consegue mesmo atinar. Sim, eu não posso escolher. Sim, que tipo de elemento as minhas narinas vão, de fato, buscar. Sim, porque se eu estou respirando o ar, qualquer coisa vai pelas minhas narinas passar. Então, eu vou chegar e vou até para Deus falar: não tem como eu separar o ar. As partículas estão a movimentar. Elas entram, elas saem, elas vão se cruzar, elas vão se amontoar. Deus, compreendendo aquilo que eu estava a falar, deixou a chuva cair devagar. E muitas partículas no chão. Ali elas foram parar. Deus então me disse para eu observar. De repente a gente tinha aquela sensação de limpeza do ar. Em compensação, o chão parecia se sujar. Se eu estava na mesma hora e no mesmo lugar, por que ilusão criar? Eu não posso caminhar no ar, nem posso debaixo da terra respirar. Então, qual é a importância da gente deixar o olho nos mostrar
a utilidade da parábola. Sim, as pessoas são como árvores, mas caminham. Elas podem escolher onde está e manifestar o seu desejo de cunho particular. Então, por si só, não podem justificar muitas coisas que costumamos realizar como se não estivéssemos possibilidades de respirar um outro ar, de num outro terreno pisar. A questão é a facilidade. Se de um mapa a gente usar, então, se eu quiser minuciar, sim, usando a minha razão de cunho particular, eu vou pegar um mapa dentro de uma carta, sim, ali, geográfica. Costumamos enxergar porque vai estar lá onde o rio vai passar, onde tem mais floresta, onde o terreno é mais, dificultoso, onde o terreno vai nos dar uma certa facilidade de caminhar. No mapa nós vamos encontrar até, sim, a possibilidade da gente uma clareira encontrar, para a gente poder enxergar com mais clareza. Um mapa. Alguém esteve a trabalhar em cima de algo para a nossa vida facilitar. E porque a gente costuma muitas vezes mapa desconsiderar, usando, sim, aquilo que até o olho é capaz de identificar como inadequado. Se eu pegar a visão de um lugar, sim, com outro tipo de coisa que a gente pode usar, eu vou poder dar utilidade. Sim, como árvore que caminha, eu vou poder de fato levantar e vou encaminhar e vou pegar uma carta geográfica e poder comparar. Sim, poder comparar. Como era esse lugar na data que o mapa está a mostrar? Sim, porque o mapa é do tipo assim, uma coisa mais estática. Sim, um mapa é uma carta geográfica que foi espalhada, dando ideia ali, da estrutura ali, que está naquele momento montada. Não tem como ser mudada assim do nada, não. Ó, não tem não. Já essa visão, que pode o tempo todo ser manipulada, aí a coisa assim fica mais complicada. Então, a verdade, ela pode ser levantada, ser questionada, ser observada, ser racionalizada, com base nos elementos de uma casa. Mas se eu quiser continuar sendo enganada, eu vou continuar sem fazer nada. Eu vou ficar sentada, aceitando que outras visões sejam usadas enquanto a minha continua trancada. Então, é muito cômodo
É muito cômodo eu chegar e falar que a verdade pode até não se apresentar. Que verdade? A do meu olhar, a do olhar do que está lá, de quem está a passar, de quem está a comunicar. Qual é a verdade? Sim, porque a verdade é algo particular se eu uso o meu olhar. Mas ela deixa de ser algo particular se eu, elemento, buscar e mostrar. Não sou eu que estou a falar. Aqui está. Aqui está. Outras pessoas estiveram a desenhar o lugar. Deixou aqui características do lugar. Tem outro elemento, como esse aqui, estático, que foi de fato desenhado nesse momento, refletindo o que ali foi realizado. Mas se eu quiser o tempo todo ser enganado, eu vou pegar aquilo que pode o tempo todo ser manipulado e modificado. É por isso que livro nunca é ultrapassado, já que é equipamento, que o tempo todo pode de fato. Livro nunca é ultrapassado. Livro é didático. Livro é didático. Quantas bibliotecas existem no mundo? Mas biblioteca não é algo para preguiçoso usar. Dá trabalho. Dá trabalho numa biblioteca você de fato entrar, livro pegar e você buscar elementos em algo que certamente vai até lhe incomodar. Sim, você tem que de fato debruçar. É a sua razão que vai estar lá para você, trabalhar. Mas como burro gosta de se orientar por um jegue, aí vai facilmente falar que a inteligência artificial é a melhor coisa que estiveram. Eu não sei bem quem foi quem esteve de fato a criar. Sim, porque um burro se alimentar de um jegue, tirando dele até o direito dele enxergar, fica difícil mesmo da gente acreditar que existe alguma possibilidade da gente encontrar razão. Olha, bicho usa instinto para sua própria proteção. E nós não conseguimos nem mesmo utilizar a razão. Se eu pegar um mapa que costuma especificar sim, a população do lugar, a vegetação, que tipo de vegetação, as condições de lá morar, eu vou poder fazer um retrato para eu enxergar. Se eu não quiser enxergar, eu vou foto de satélite buscar. Eu não quero enxergar, vou tirar foto de satélite. Antes era assim, depois, foto de satélite. Um mapa é a fotografia perfeita para a gente ali debruçar com as possibilidades reais de a gente poder um texto formar para uma ideia a gente poder traçar e sobre essa ideia a gente trabalhar. Assim a gente não vai precisar bombardear. Sim, bombardear pensamento e bombardeando pensamento, para o outro nos apoiar. A gente não vai precisar de pegar imagem de satélite para algo a gente comprovar. Traga algo que alguém esteve a trabalhar, nos dando direcionamento, um outro alguém esteve a debruçar, trazendo a atualização do lugar e os mapas estão lá.
Mas penso que não é do nosso interesse, nem público, nem particular, a gente saber separar. Separar, porque a gente precisa separar o interesse público do interesse particular. Assim a gente não vai errar nem com o indivíduo, nem com terceiros. O nosso interesse particular a gente vai manifestar, é o meu pensar, mas como é o interesse público que eu estou a considerar, estar aqui eu trouxe mapas, para que a gente pudesse, sobre esses mapas, a gente debruçar. E a gente ter uma compreensão daquilo que a gente precisa realmente realizar, deixando os nossos interesses individuais nesse lugar. A questão é que a gente usa essa fraqueza para a gente mesmo se manipular. Quando a gente entra numa sala de jantar, a gente leva o nosso paladar. Fica difícil. Fica difícil a gente da refeição compartilhar. Se eu deixar o meu paladar fora da mesa de jantar, compreendendo que naquele momento é aquilo que eu vou mastigar, eu não vou dar opinião de cunho particular. A minha razão vai me levar sobre o alimento que eu estou a mastigar para a digestão eu alcançar e eu poder sobre qualquer mapa debruçar, trazendo a razão em primeiro lugar e não meu gosto particular. Mas o que esperar? Sim, o que esperar de rabo? Se a minha língua virou de trapo, imagine o tamanho do rabo. A ciência nos dizendo que somos macacos. Então fica difícil um acordo ser criado. Se a gente rejeita a ciência, sim, a nossa condição de macaco, sim, porque para a gente antes sentar no lugar, para do banquete a gente provar, a gente deveria também o rabo a gente deixar. Deixar o rabo lá, feito um casaco bonito, de pele. Deixa o rabo. Se dê uma oportunidade, sim, do seu sangue você carregar, já que você teve que cortar o rabo. Aí você vai compreender a dimensão do que é sangue derramar. E você compreender que sarapatel não é uma coisa boa para a gente, de fato, o tempo todo manipular. Mas como a gente vive de enganar, a gente o tempo todo planta sarapatel no lugar. Assim a buchada a gente sempre vai ostentar. E a gente não ter dimensão da realidade e ainda querer, de fato, querer surfar feito porco a bailar, fica difícil. Se eu caminhar num ambiente diferente eu entrar, eu
sabiamente, vou ter que o mínimo de mim usar. Para eu saber, ao menos, me comportar. O mínimo de mim eu tenho que usar. Mas, imagine eu chegar num lugar já com uma ideia pré-concebida. Para eu, de fato, não me importar. E nem sequer procurar o mínimo de respeito dar. Se eu fui incapaz de um plano de vida para mim traçar, como é que eu posso me colocar à disposição de outra pessoa para eu, um plano de vida para essa outra pessoa traçar? Não é sobre nós. É sobre o que alguém está a passar. Sim, quando uma pessoa vem pedir conselho, não é sobre mim, não. É sobre ela. Eu tenho que procurar olhar para ela. Ela não está falando de mim, está falando dela. Mas cada um se posicionar, cada um pensando no rabo que está a carregar, cada um pensando no seu próprio paladar, cada um pensando em proveito tirar, cada um pensando sempre a semente beneficiar. Em causa própria. E por que disso? Disso eu estou a falar. Porque a gente deveria mesmo se envergonhar. Deveria mesmo se envergonhar. Sim, enquanto imprensa, a gente deveria, sobre um mapa, debruçar. Trazer o olhar que o mapa estará nos dar. E, enquanto imprensa, procurar a gente em cada mapa. Naquele mapa ali, naquele momento, a retratar aquilo ali. Onde é que eu estava? Eu estava dentro do lugar, eu estava fora a explorar o que o mapa estava a passar. Vou pegar outro mapa. Vou ver ali. Eu estava onde? Em que lugar? Como eu estive a me posicionar? O que eu estive a ganhar? O meu dinheiro esteve a aumentar? Sim, eu pude embaixada fundar. Eu pude embaixada fechar. Qual foi o meu interesse de cunho particular enquanto embaixador da informação? Se a gente pegasse uma ideia de nós mesmos assim, coisa simples, não, coisa simples mesmo, porque somos assim simples, a gente saberia mesmo quantas vezes nós estivemos a patrocinar carnificina. Porque se eu for pegar o mapa da informação, eu vou ver quantas vezes eu estive a manipular as pessoas. Que muitas vezes vão questionar o assunto. E se eu não souber, de fato, com o assunto lidar, eu vou apenas estimular. Porque eu deveria mesmo, a mão direita apresentar junto com a esquerda. Ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Mas eu colocando uma mão direita aqui e de fato ocultando o que a esquerda estará a realizar, fica difícil. Fica difícil qualquer acordo de paz. A gente de fato
Levantar é costurar, apresentar, escutar. Qual é o nível de responsabilidade de quem está a nos informar? Qual é o nível de responsabilidade? Qual é o nível de verdade? Que tipo de realidade? Se eu, de fato, trouxer conta, sim, de uma empresa de cunho particular para apresentar, quem é que pode, sim, me questionar? Sim, se eu ali trouxer a minha conta de uma empresa, dando entrada, sim, para a casa ficar sustentada. Aqui está a documentação, certificado. São dados oficializados que devem ser apresentados. Sim, para aqueles que estiverem interessados. Se houver algum tipo de erro, de equívoco, ambos devem ser responsabilizados. Sim, quem apresentou os dados e aquele que ficaram responsáveis para, de fato, ali buscar e confirmar. Sim, tudo documentado. Ambos devem, de fato, serem questionados. Ambos. Se os dados estiverem, de fato, manipulados, adulterados. Eu, enquanto imprensa, vamos falar assim, peguei dados oficializados. Se estiver errado, se há algum problema, tá aqui, eu peguei esses dados. Levante questão sobre quem apresentou e sobre quem ali oficializou. Mas eu não posso mesmo colocar dúvida. Se o dado é oficial, foi apresentado e foi certificado, eu não posso levantar dúvida sobre o dado é oficial. A dúvida não está no dado. Se houver problema, quem deve ser questionado é quem trouxe e quem oficializou. Os dados oficiais são esses. Mas eu apresentar notícia, já questionando o dado, como é que eu posso, de fato, ser acreditado e responsabilizado? Segundo os dados oficiais de tal lugar, e eu vou lá me debruçar. Não é sobre o que alguém falou, não. Eu tenho que ter responsabilidade de ir lá no mapa, no documento. Mas. É mais fácil a gente o tempo todo dúvida levantar sobre o que uma nação, um sujeito, uma pessoa, levantamos dúvida. Segundo fulano, segundo tal lugar. Não existe segundo tal lugar. O dado oficial do lugar é esse. Não é segundo tal lugar. É o dado oficial do lugar. É a responsabilidade. Não sou eu que estou a falar. É o dado oficial. Aqui está o dado oficial. Apresenta o documento. Mas virou moda. Segundo a polícia, segundo o exército, segundo o governo, não existe segundo terceiros. Existe a minha responsabilidade de informar e eu me debruçar sobre o dado oficial. Se não o tempo todo vou saber, casinha de brinquedo, confeccionar, para o tempo todo eu me beneficiar. Quando é do meu interesse, eu coloco o dado.
como se fosse verídico no lugar. Quando não é, eu vou colocar segundo e terceiro no lugar. Isso, o tempo todo. Ó, feito máquina. Feito máquina. Sim, sabe como é que é? Máquina de grama. Aí o tempo todo máquina de grama deitando e rolando numa cama. O problema é que a gente não quer levantar, é dilema sobre o sistema. Porque se eu coloco uma casa no ar, quantas pessoas vão deitar e rolar para se beneficiar? Sim, porque não é fácil carregar casa que a gente coloca no ar, não. A gente tem que pagar para os outros nos levar. E comumente, quem tem mais para dar, com toda certeza, mais a gente tem que patrocinar. E aí, formiga a caminhar, formiga a caminhar, formiga a caminhar, para a casa ficar ali, ó, no ar, casa no ar. Feito doce que criança o tempo todo vai desejar. E sangue a derramar. E formiga a aproveitar. E sangue a derramar, formiga a aproveitar. Sabe quanto uma formiga é capaz de lucrar com tanto de sangue que está a derramar? E sabe o nível de preocupação que hoje nós podemos colocar como realidade? Sim, porque se eu estou, de fato, trabalhando para a gente, de fato, pegar a base, imagine. Imagine o nível de preocupação. Se isso continuar, como é que a gente vai poder? Sim, medicamento. Medicamento. Trabalhar. Olha, uma coisa sou eu colocar fogo com água abundante para eu o fogo apagar. Uma coisa é o fogo começar e alguém me avisar que eu não tenho água para a ferida lavar. Imagine para um incêndio eu poder de fato controlar, dominar e depois saber como é que eu vou de fato esse incêndio eu poder pelo menos tirar do foco do lugar. Quando a gente acha que a gente não pode e nem vai se prejudicar, a gente não se importa se não tem água no lugar. A gente vai continuar de fato a estimular, jogando, sabe como é que é? Partícula de fogo. Vamos deixar a partícula de fogo, eles que vão respirar. Se a chuva vier, eles que vão de fato pisar, a gente não está lá. A gente não está lá. Quando a gente entra é só para visitar, para a gente de fato o fogo abanar. Mas quando a gente escuta aqui, ó, alguém sussurrar, se isso continuar, o prejuízo a gente não vai ter como calcular. Porque certamente eles vão começar a revidar. E não vão revidar para o lado de lá, não. Eles vão revidar para o lado que nós sabemos. Que nós não podemos sustentar. Porque nós não temos condições mínimas da verdade a gente apresentar. Porque não somos mais um povo do lugar. Somos um povo que não soube com o seu próprio lugar lidar. E preferiu, de fato, esse lugar leiloar para a gente poder, de boa, surfar. Mas
surfar tem um preço de cunho muito particular. Surfar significa que a gente teve o tempo todo que manipular informação para a imprensa, o tempo todo nos colocar, sim, sabe como é que é? Numa caixinha de papel. Como se a gente estivesse a representar a bondade do lugar e a preocupação. Sem a gente apresentar ali uma visão do próprio lugar para saber se a autoridade tem realmente autoridade para de fato falar de tamanha bondade. Se eu prefiro comercializar casinha de papel, como é que eu vou de fato ficar se essa história se espalhar? Com a imprensa, sempre a plantar, sim, fogo no lugar. Quando é do interesse de cunho particular, quer pegar uma nuvinha assim, com gotículas de água para de fato o fogo amenizar. Eu estou a blasfemar? Puxa vida. Sabe como é que é prestação de conta? Quanto dinheiro? Quanto dinheiro uma empresa é capaz de ganhar? Quando tem um conflito desse no lugar e ela precisa repórter enviar. Ela está de fato gastando para o repórter estar lá, ou ela está de fato, sabe como é que é? Para o repórter nos informar. Quanto custa um repórter desse no lugar? Quanto custa a gente enviar, sim, conselheiro, sim, para nos informar? Sim, porque o repórter precisa nos falar, sim, de cunho particular, o que realmente ali estará a passar, para ele ter uma ideia. Ele não pode simplesmente sair, sim, pegar um microfone, um papel e simplesmente tudo falar. Ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter, de fato, que reportar aquele que esteve a enviar. Para isso tem o diretor de jornalismo, o gerente de jornalismo, tem o editor. Ele não corre solto, não. Ele não corre solto, não. Ele precisa a realidade lá enxergar e reportar para colocar no ar. A questão é a gente mesmo se colocar como dono do olhar. Cada repórter que ali está tem um olhar particular e ele vai relatar aquilo para outros que têm também o olhar particular. Para a notícia colocar no ar. O olhar é particular. É o ponto de vista daquilo que ele está aí no lugar. Mas como generalizar? E de repente você ficar sem saber o que realmente estará a se passar. Sim, porque olha só, se eu for garimpar, eu tenho que pegar, sim, as peneiras. Eu pego a terra, tiro aqui, isso, passo para outra, vou separando. Eu posso misturar e falar um pouquinho de cada coisa para informar e o público não saber realmente o que estará a passar. Para o governo, sim, porque o público precisa ter informação,
o suficiente para saber se aquele que está ali representar tem o direito de dinheiro gastar. Sim, dentro de questões que o público ainda não consegue atinar. É dado a um governante o direito, sim, de microfone pegar e dizer que vai mandar não sei quanto de dinheiro, que está mandando medicamento e isso, sem, de fato, sob mapa, debruçar. Quanto isso vai custar para cada povo, de cada lugar? O Evangelho nos diz, sim, de forma assim, bem particular, que não pode deixar de seus filhinhos alimentar. Mas também diz que até os cachorros se servem das sobras da mesa, de quem tem muito para dar. É preciso saber, sim, se estão tirando dos cachorros ou dos filhinhos para dar. De quem é que eles estão tirando? Dos filhinhos ou dos cachorros? Para rotar quanto eles vão enviar. Se a gente tiver, sim, uma noção do mapa do lugar, a gente mesmo saberia. A gente mesmo saberia. Imagine eu passar o dia a trabalhar, em casa chegar, conta a me esperar e ainda ter que uma gororoba preparar. Ligo a TV para me informar e o presidente do lugar dizendo que vai mandar não sei quanto para outro lugar, porque o povo estará brigado. Enquanto eu não tenho nem como uma férias tirar. Não me é dado o direito. Se eu, de fato, no hospital parar, imagine se eu vou poder pegar partícula de oxigênio para a minha mente aliviar. E o presidente lá. Imagine se eu tiver um filho a vagar e a vagar no lugar. Não sei se eu trabalho para minha conta pagar, uma gororoba ali eu preparar e ainda ter que pegar uma parte e dar para o filho, com medo do filho roubar e aí, sabe como é que é? Ver o corpo tombar. Ainda separar, sim, separar uma parte, porque o filho certamente vai chegar, tá devendo, senão vão matar, aí dá. E o presidente chegar e dizer que vai mandar dinheiro para lá, o povo estará a brigar. E a sua casa, ali, precisando de fato de coisas básicas. Doentes da alma. Mas quem quer passar atestado, sim, de doente, de direito de fato. Aquele que não tem, de fato, como sequer fazer um mínimo trabalho. Até, de fato, escovar os dentes é algo complicado. Mas, presidente mandando dinheiro de um modo assim, descompensado. Sim, porque deve se apresentar. Sim, tá tirando dos cachorrinhos, dos filhinhos ou do próprio prato.
fica difícil a gente de fato acreditar em acordo firmado, criado, inventado, alimentado, manipulado. Se eu não cuido do meu próprio fardo, eu não tenho como ser de fato honrado. Sim. Como me apresentar como sujeito honrado se eu preciso de fato ser carregado, deixando de fato o meu rabo do lado. O divino sempre, sempre, sempre esteve a me falar. Se quer de fato na mesa sentar, coloque antes de qualquer coisa a luminária lá. É o que o Evangelho nos diz. Para a gente saber o que no prato a gente vai colocar. Mas se eu prefiro mesmo, a luminária é tirar, para a gente não saber o que a gente vai mastigar, fica difícil mesmo. Fica difícil mesmo. A gente ter mãos para levantar. Qualquer um pode a nossa mão cortar. E a gente ainda vai justificar. Olha, como diz o ditado popular, miséria pouca é bobagem. A gente sempre, 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 sempre esteve a criar condições de muito mais miséria aqui se dá. Como eu preciso, a minha vida levar com a consciência que eu desejei buscar, sim, eu posso mesmo, qualquer leitura realizar. Mas não é leitura de cunho particular. Para eu me beneficiar. Nunca e nunca e nunca nenhuma leitura esteve a me beneficiar. Haja visto que eu estive a realizar. Basta a gente pegar assim, de leve. Vamos folhear um livrinho, vamos folhear ali, passar uma paginazinha aqui, e ler no Facebook, pegar um videozinho aqui, ver se alguma leitura pode me beneficiar. Olha o tanto de prejuízo, se eu fosse calcular, que eu posso carregar. Qualquer um pode desejar, sim, a minha vida tirar. Vou dizer que não é razoável, assim cada um desejar, tendo em vista que eu estive a realizar. Não é problema meu. A mim cabe acreditar em Deus e em tudo que Ele me deu. Assim sendo, eu vou continuar sendo a filha de seu Agileu. Obrigada, obrigada.